E o Internacional avançou pela venda do atacante Wesley junto à equipe do Krasnodar. Segundo o GZH, o Internacional, inclusive, está próximo de aceitar aquela proposta, no conteúdo que eu te trouxe ontem, uma proposta de mais ou menos 9 milhões e meio de euros. Eu quero te dizer o que falta para o melhor jogador da temporada do Inter ser vendido para a equipe russa. E também quero te falar sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para o Sem Filtro, porque ali ele diz que basicamente nessa temporada o Inter não vai ter contratações de lotar aeroporto. As contratações grandes o Internacional já fez no começo deste ano e as apostas para 2025 vão ser de jogadores estilo Bruno Gomes, estilo Wesley, jogadores não tão conhecidos. Quero te trazer um pouco mais de detalhes nesse vídeo, mas antes, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Deixa nos comentários também, no primeiro link na descrição, primeiro eu quero te falar para deixar a tua opinião sobre a venda do Wesley. Por quanto tu venderia o Wesley e se tu venderia o Wesley? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião e quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante, ó, para você, ó, que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes e uma cápsula dura mais de 4 dias. É para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional. Pois bem, eu quero primeiro começar falando sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para o Sem Filtro, que é um programa dentro da Rádio Gaúcha no seu YouTube. E dentro desse programa ele foi questionado sobre diversas situações, mas as mais importantes que eu tenho aqui para citar para ti é sobre contratações para a próxima temporada. Obviamente ele não falou em nome por nome, não falou se tem algum jogador avançado, se tem algum jogador saindo, porque óbvio, é de praxe do clube que não vai falar sobre esse tipo de situação. Mas ele mostrou o perfil de contratação, qual é o estilo de contratação que o Inter vai fazer para a temporada de 25. E antes de falar desse modelo, o próprio presidente Alessandro Barcelos começou, inclusive, se defendendo, falando uma frase que, inclusive, ela é bem batida, dizendo: quem apanha não esquece. Porque ele disse que no ano passado ele foi muito criticado quando o Inter contratou Wesley, quando o Inter contratou Bruno Gomes, que eram jogadores que até então não tinham performado tanto, vinham como apostas no Internacional, o Inter tinha pago um valor e acabaram chegando com muitas críticas, em especial o nome do Wesley, que acabou sendo o melhor jogador da temporada 2024 do Internacional. E a partir deste embasamento, o presidente disse, e ele foi perguntado também sobre essa situação, se os reforços para 2025 vão ser contratações de lotar aeroporto. E ele foi muito claro, e ele foi muito curto e sucinto com essa situação. Ele disse: olha, não teremos contratações de lotar aeroporto. As grandes contratações que a gente fez foi no começo dessa temporada, inclusive o pagamento dessas contratações são para 3 anos. A gente contratou o Thiago Maia, a gente contratou o Rafael Santos Borré, a gente contratou Fernando, a gente contratou o próprio Alexandre Bernabé antes disso, a gente já fez as contratações realmente da espinha dorsal do Roger Machado e são contratações que a gente vai pagar pelos próximos 3 anos. Enquanto tem clubes que, por exemplo, ele citou o caso do Botafogo, que contratou a Almada por 20 milhões de euros, o Inter vai usar 20 milhões de euros para 3 temporadas, segundo o presidente Alessandro Barcelos, porque hoje esta é a situação do Internacional. Então o Inter não vai fazer grandes contratações nesta janela de transferências. O que o Inter vai contratar nessa janela são jogadores que cheguem como apostas, jogadores baratos. E aí ele citou alguns exemplos dessas situações. Ele disse: olha, o Fernando foi um jogador que a gente contratou, foi um jogador que deu certo e foi um jogador que a gente não gastou milhões, porque foi um jogador que chegou de maneira gratuita ao Internacional. Ele citou, por exemplo, o caso do Fernando. Ele citou o caso do Bruno Gomes anteriormente, do Wesley. Esse vai ser o tipo de contratação do Internacional. E ele disse também, e confirmou um bastidor, que tem diversos jogadores querendo jogar no Inter. Ele disse que já teve contato com alguns jogadores dizendo: olha, eu quero jogar nesse time. Não, porque se o Inter subir um pouco essa proposta, eu quero o Internacional. Inclusive confirmando que o Inter já fez proposta para algum jogador. E a gente sabe que muito possivelmente esse jogador é o Eric, volante do Atlético Paranaense, um jogador que, na minha opinião, agrada muito. É um atleta que, se chega para
o Internacional, para mim, cai como uma luva nesse time do Roger Machado. Mas, basicamente, o presidente confirmou que, e aí eu não quero nem te iludir quanto a essa possibilidade, o Inter não fará contratações de loteiro ao Porto, salvo raríssimas exceções de oportunidades de mercado que possam vir a acontecer, cujo não aconteceram ainda, tá bom? Outra situação que eu quero te falar, e aí eu quero te trazer essa informação, inclusive, que é uma informação da Gaúcha GZH, que basicamente é a Rádio Gaúcha, né, em conjunto com o Globoesporte.com, que é sobre a situação de Wesley. Ainda ontem eu te trouxe uma atualização que o Krasnodar tinha feito uma proposta de 9 milhões de euros, 9 milhões e meio de euros, onde 50% ficaria com o Internacional. Pois bem, hoje a gente sobre mais alguns detalhes dessa negociação e mais, que inclusive essas negociações avançaram. Informação trazida inclusive pelo Simon Bianchini, que é repórter da Rádio Gaúcha. Inclusive quero colocar aqui na tela o tweet, basicamente, desses 60 milhões de reais, todo mundo sabe, 30 iriam para o Inter e 30 iriam para a equipe do Palmeiras. Mas tem mais uma situação, porque o Inter está devendo para o Krasnodar, porque em 2022 o Inter contratou o Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia por 4 milhões e meio de euros. Só que o Inter ainda precisa pagar o Krasnodar 1 milhão e meio de euros. Então, basicamente, parte desse valor seria um abatimento das dívidas, parte para o Internacional, parte para o Palmeiras. E lembrando que o Internacional ainda deve 7 milhões para a equipe do Cruzeiro da compra do Wesley no começo desse ano, já que o Inter não pagou devido a tudo que aconteceu nas enchentes. Então, basicamente, né, o Inter vai usar essa negociação do Wesley para quitar a dívida do Krasnodar, para quitar a dívida do Cruzeiro e também, quem sabe, até ficar um pouco superavitário nessa situação. O que falta para a venda do Wesley dar certo? Segundo o Simon Bianchini, essa negociação que falta para acontecer são detalhes burocráticos na forma de pagamento, né? Faltam alguns detalhes ali de documentos, mas também a forma de pagamento do Krasnodar. Como que o Krasnodar quer pagar estes valores? Se vai ser à vista, se vai ser em parcelas, se for em parcelas, quantas parcelas, de qual valor. Então tá nesse nível a negociação. Mas o Inter já deu o primeiro aceno positivo quanto a esta possibilidade, e sim, existe sim uma boa possibilidade do Wesley deixar o Internacional na próxima temporada, e com isso, por óbvio, o Inter tenha que buscar uma reposição para o lugar desse jogador. Até porque o Wesley foi o melhor jogador do Inter no ano. Eu não vou esperar que daqui a pouco o Internacional traga um outro atleta e seja uma reposição do jogador que foi melhor do Inter em 2024. Eu espero que o Inter traga um jogador que realmente dê certo. E aí quero deixar muito bem claro que para mim, a minha opinião agora nesse momento desse vídeo, tá? Não faz o menor sentido o Inter vender o Wesley por esses valores que estão sendo ofertados. Se fosse 9 milhões e meio de euros pelo Inter, beleza, vendo agora. Agora, por 50%, a gente tá falando aí de 30 milhões de reais que iriam pro Internacional, né? Ainda tem o abatimento dessa dívida com o Krasnodar, ainda tem o fato que o Inter deve 7 milhões pro Cruzeiro. Para mim não faz o menor sentido o Inter acabar vendendo o Wesley. Por mais que ainda o Inter vai sair com lucro nessa situação, não me faz sentido. Para mim, o Wesley é um jogador que o Inter precisa pensar em vender só pela parte do Internacional por 6, 7, 8 milhões de euros. Por 4 milhões e ali 500 mil euros, como está sendo colocado, né, um pouquinho mais disso, para mim não faz o menor sentido. Inclusive, gostaria que tu deixasse a tua opinião aí nos comentários, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!